I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plain shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. But God had not promised to reveal His Word in its season to the peoples. He never promised to reveal it to the king in the season. God doesn't change a bit. Mas Deus não tinha prometido revelar sua palavra em sua estação aos povos. Ele nunca prometeu revelá-la ao rei na estação. Deus não muda nem um pouco. He didn't promise to do that. No matter how sincere and what good motives and what good objectives and how people want those things and see the need of it, there is a will of God to be carried out in these things. Ele não prometeu fazê-lo. Não importa quão sincero, e que bons motivos, e que bons objetivos, e quanto o povo queira estas coisas e veja a necessidade disso, há uma vontade de Deus a ser efetuada nestas coisas. That's what I want to drive down tight. For I want to make this so that you have to see it if the Spirit of God dwells in you. É o que quero deixar bem claro, pois quero fazê-lo de forma que você tenha de ver se o Espírito de Deus habita em você. And that's the reason I'm lingering so long here, not taking you people's time on the telephone and on the hookup, but I want you to see it. If you run out of time, then get the tape. É por isso que estou me demorando tanto aqui. Não tomando o tempo de vocês no telefone e na conexão, mas eu quero que vejam isto. Se o tempo de vocês acabar, peguem a fita. That there, no matter how much is needed, how much everybody agrees that it's needed, how much that is the truth, there's yet one thing to find out. Is that the will of God? Que lá, não importa o quanto seja necessário, o quanto todos concordem ser necessário, o quanto seja a verdade, ainda há algo a se verificar. É a vontade de Deus. Now, God never promised that He'd reveal His secrets to His kings. He'd reveal His secrets to His people. Agora, Deus nunca prometeu que revelaria seus segredos a seus reis, que revelaria seus segredos ao seu povo. Something like the time of Micah, the son of Imlan. As we leave not the text, but another time to bring this in and make it true to you, real to you, so you won't miss it. Como na época de Micaías, filho de Enlá, enquanto deixamos não o texto, mas outra época para acrescentar e tornar verdadeiro para vocês, real para vocês, para que não falhem em ver. There was in the days of Micah, he was a poor man, and he also come from a poor family. Houve nos dias de Micaías, ele era um homem pobre e também veio de família pobre. But Ahab, king of Israel, as a nation being under God, he had set aside a school and had brought up selected, hand-picked
prophets and had 400 of them in a school. Mas Acabe, rei de Israel, como uma nação estando sob Deus, ele separou uma escola e instruiu profetas, selecionados a dedo, e tinha 400 deles numa escola. And they were great men. They wasn't just false prophets. They were Hebrew prophets. Genuine men. E eram grandes homens, não eram falsos profetas, eram profetas hebreus, homens genuínos. And they consulted the Lord by these men, and they did prophesy. But you see, when the real showdown came, they were every one out of God's word and will. E consultavam ao Senhor por meio desses homens, e eles profetizavam. Mas vejam, quando o verdadeiro confronto chegou, todos estavam fora da palavra e da vontade de Deus. For Jehoshaphat came down from Jerusalem to meet the king Ahab, and they put on their garments and set out in the gateways and brought the prophets up before them. Pois Jeosafá veio de Jerusalém para se encontrar com o rei Acabe, e vestiram suas roupas, e sentaram-se nas entradas, e trouxeram os profetas perante eles. First Ahab said, "We got a place up here at Ramoth Gilead that actually belongs to us. Now that's thus saith the Lord. Joshua divided for the people and give that to them, but the Philistines had taken it over." Primeiro Acabe disse, temos um lugar aqui em Ramote de Gileade que de fato nos pertence. Agora isto é assim diz o Senhor. Josué a repartiu ao povo e a deu a eles, mas os filisteus a tomaram. And said, "Here our children need bread, and we ain't got enough land to raise the bread on, and our enemy, the Philistines, feed their children, the heathens, off of the very ground that Jehovah God gave us." E disse, aqui nossos filhos precisam de pão, e não temos terra suficiente para cultivar pão. E nosso inimigo, os filisteus, alimentam seus filhos, os pagãos, da própria terra que Deus Jeová nos deu. That's very straight. And said, "Here we, the people of God, sit here with our children needing, and our enemy feeds their children on the ground that God called us out of Egypt and give it to us." Direto ao ponto. Ele disse, aqui nós, o povo de Deus, ficamos com nossos filhos necessitados, e nosso inimigo alimenta seus filhos da terra para a qual Deus nos chamou do Egito e nos deu. That would raise a theologian, wouldn't it? He said, "Shall we go up and take our grounds that God gave to us?" Isso animaria um teólogo, não é? Ele disse, subiremos e tomaremos nossas terras que Deus nos deu. Jehoshaphat said, "Yes, I'll help you. We're brothers. You're in Judah and I'm in Jerusalem, or was it vice versa? I believe, no, that's right. I think it's Jehoshaphat. Josafá disse, sim, eu o ajudarei. Somos irmãos. Você está em Judá e eu estou em Jerusalém. Ou é vice-versa? Creio, não. Está certo. Acho que Josafá. However, Jehoshaphat was a good man, a king, a righteous man who loved the Lord. Ahab was a lukewarm believer. Entretanto, Josafá era bom homem, rei, justo que amava o Senhor. Acabe era crente morno. So they brought them down. But Jehoshaphat said, "Listen, let us consult the Lord first. We ought to find out about this. See, if David would have done what Jehoshaphat did." Então os trouxeram, e Josafá disse, ouça, consultemos ao Senhor primeiro. Devemos averiguar isto. Vejam, se Davi tivesse feito o que Josafá fez. He said, "Shouldn't we do this?" And quickly, being an Israelite, Ahab said, "Certainly,
I've got 400 Hebrews like we are, Hebrew prophets of our own organization. And I'll consult them. They are prophets. Ele disse, não devemos fazê-lo? E rapidamente, sendo israelita, Acabe disse, claro, tenho 400 hebreus, como nós, profetas hebreus de nossa própria organização. E eu os consultarei. São profetas. Now you see, you say, that stumbles me, Brother Branham. A prophet? Oh, yeah. There's one in the time of Jeremiah who said they'd only be down there 2 years. The Lord told Jeremiah 70. Agora vejam, só você diz, isto me faz tropeçar, irmão Branham. Um profeta? Ah, sim. Houve um no tempo de Jeremias que disse que só ficariam lá 2 anos. O Senhor disse a Jeremias 70. Put a yoke around his neck and the prophet broke it, Hanan. But you know what happened to him? Oh, yeah. You got to stay with the Word. Colocou um jugo no seu pescoço e o profeta Ananias o quebrou. Mas vocês sabem o que aconteceu com ele. Ah, sim. Tem de ficar com a palavra. So, these prophets came up and prophesied and said, go on up, the Lord is with you. And one of them, I believe, forget his name now, the chief Zedekiah, I believe, said he put 2 iron horns and said, thus saith the Lord, by this. Então estes profetas vieram, profetizaram e disseram, sobe, o Senhor é contigo. E um deles, creio que o chefe, esqueci seu nome agora, Zedequias, creio eu, disse, colocou em si 2 chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, por meio disso. Now that man was sincere. You'll push your enemy plumb back into their lands and take what belongs to God. It's given to you. I don't believe he was a hypocrite. I believe he was a good man. I believe all them prophets were. Agora, aquele homem era sincero. Empurrarás teus inimigos de volta às suas terras e tomarás o que pertence a Deus. Foi dado a ti. Não creio que ele era hipócrita. Creio que era bom homem. Creio que todos aqueles profetas eram. You say prophets? Yep. Remember, the very man that consented to kill Jesus Christ prophesied. Because it was his office. He was high priest that year. Você diz profetas? Sim. Lembrem-se, o próprio homem que consentiu em matar Jesus Cristo profetizou, porque era seu ofício. Ele era sumo sacerdote naquele ano. And being that he had that office and held that office, the Spirit of God came to him. That didn't mean he was saved or anything about it. And he prophesied. Caiaphas. Because it was his office that did it. E sendo que tinha aquele ofício, e cumpria aquele ofício, o Espírito de Deus veio a ele. Não significou que foi salvo ou qualquer coisa assim. E ele profetizou, Caifás, pois foi seu ofício que o motivou. And these prophets, being prophets of office prophets, prophesied and the Spirit of God came on them. Man with gifts of the Spirit. E estes profetas, sendo profetas, do ofício de profetas, profetizaram. E o Espírito de Deus veio sobre eles, homens com dons do Espírito. I realize I'm talking to 99% Pentecostals. But man, many times, a man, God can deal with them, give them a gift, and the people are squeezing on those people. Imagino que estou falando com 99% de pentecostais. Mas homens, muitas vezes um homem, Deus pode lidar com eles, dar-lhes um dom e o povo anda atrás dessas pessoas. If they're not perfectly called and sent of God, you'll cause that man or woman to say something that isn't his will because the people constrains them to do it. Se elas não foram perfeitamente chamadas e enviadas por Deus, fará com que esse homem ou mulher diga algo que não é a vontade dele, porque as pessoas os constrangem a fazê-lo.
I had to catch our own little pastor here on it, out there in the woods one morning about 3 o'clock in the morning. Said, "Go tell Brother Neville." I come to you, didn't I, Brother Neville? Como tive de ajudar nosso próprio pastor aqui quanto a isso. Certa manhã aqui na mata, umas 3 da madrugada, disse, vá e diga ao irmão Neville. Procurei o irmão, não foi, irmão Neville? Everybody, Brother Neville, prophesy over me. Tell me this or that. See? Have him saying things then it wouldn't come to pass. Todos dizendo, irmão Neville, profetize sobre mim, diga-me isto ou aquilo. Estão vendo? Vocês o levam a dizer coisas que não acontecem. They that wait to find out what the Lord wants to do. So these men looked upon it in the natural sense. It belongs to us. But you see, they didn't find the Word and will of God. Os que esperam para descobrir o que o Senhor quer fazer. Estão vendo? Assim, estes homens olharam para isso num sentido natural. Pertence a nós. Mas, vejam, não encontraram a palavra e a vontade de Deus. Then Micah come down, and he had a vision. He examined first, you notice? Said, wait, give me tonight. Let me find out, and tomorrow maybe I can answer you. Então Micaías desceu e teve uma visão. Ele examinou primeiro, notaram? Disse, esperem, deem-me esta noite, deixem-me verificar, e amanhã talvez lhes possa responder. He wasn't right quick, thus saith the Lord, like agreeing with the other prophets. He said, I'll only speak what God says. Ele não foi rápido em dizer assim diz o Senhor, concordando com os outros profetas. Disse, falarei só o que Deus disser. And the next day we find out God told him what would happen. And it was absolutely contrary to the others. The whole school, it was contrary. And even one of them walked up and smacked him in the face for it. E no dia seguinte, vemos que Deus lhe disse o que aconteceria. E era absolutamente contrário aos outros. Era contrário à escola inteira. E até mesmo um deles subiu e lhe bateu no rosto por isso. But, see, he waited. Then when he did that, he compared his prophecy, his vision, with the written word. And it was right with the word. Mas vejam, ele esperou. Então, ao esperar, ele comparou sua profecia, sua visão, com a palavra escrita e estava de acordo com a palavra. When somebody says they got a revelation to baptize people in the name of the Father, Son, Holy Ghost, that's contrary to the word. None of the rest of them ever did. Quando alguém diz que tem uma revelação para batizar as pessoas em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, isso é contrário à palavra. Nenhum dos restantes jamais fez isso. When they say that, oh, we're going to stand this, that, and the other, and so forth, that's contrary to the Word. When they say they don't believe the serpent seed, that's contrary to the Word. All these other things, that's contrary to the Word. It must be with the Word, and at the season. Quando dizem que vamos manter esta posição, e isto, e aquilo mais, e assim e tal, isso é contrário à palavra. Quando dizem que não creem na semente da serpente, isso é contrário à palavra. Todas estas outras coisas, isso é contrário à palavra. Deve estar de acordo com a palavra e na estação. Now, if David would have only done that, the ark was coming, but not at that time. There was no place for it. Agora, se Davi tão só tivesse feito aquilo, a arca viria, mas não naquele tempo. Não havia lugar para ela. Notice, now, when they went down to get the ark, all the dignitaries said, that's the thing to do, David. Glory to God, we need a revival. That's real Pentecost today. Baptist, Presbyterian. Notem agora, quando foram buscar a arca, todos os dignitários disseram, é o que se deve fazer, Davi. Glória a Deus, precisamos de um reavivamento. Isso é igual aos legítimos pentecostais de hoje, batistas, presbiterianos. David, you're our king. Y'all, Captain so-and-so and Major so-and-so and General so-and-so will be at your meeting. While they say that's just the thing to do, David. You got the whole country with you. Davi, és nosso rei. Todos vós, o capitão fulano e o major cicrano e o general beltrano estarão em tua reunião.
Ora, dizem que isso é o que se deve fazer, Davi. Tens toda a nação ao teu lado. That's what's the matter today. I don't want the country, I want God. If there's nobody else then. Esse é o problema hoje. Não quero a nação, quero Deus, mesmo que ninguém mais apoie. David had all the captains. He had cooperation with the military forces. He had cooperation with all the denominations, with all the theologians, with everybody agreeing with him. So did Ahab and others in the Scripture. But he didn't have God because he was out of the will of God. Davi tinha todos os capitães, tinha a cooperação das forças militares, tinha a cooperação de todas as denominações, com todos os teólogos, com todos, todo mundo concordando com ele. Assim fez Acabe e outros na Escritura, mas não tinha Deus, porque estava fora da vontade de Deus. I hope we get this. Notice they done every religious thing they could. They probably put out advertisements and everything. Great revival. The ark is going to be brought back. We're going to have a revival. We're going to do this. Espero que entendamos. Notem, eles fizeram tudo o que é religioso que puderam. Provavelmente fizeram anúncios e tudo mais. Grande reavivamento! A arca será trazida de volta. Teremos um reavivamento. Faremos isto. Notice, he sent singers. He sent people with harps, with trumpets. And they've done every religious thing that they know how to do. And still God was not in it. Somewhat see it repeating again, don't we? Notem, ele enviou cantores, enviou pessoas com harpas, com trombetas, e fizeram todo o ato religioso que sabiam fazer. E ainda assim, Deus não estava nisso. Até certo ponto, vemos isso se repetir, não vemos? They took all the singers. They took the harp players, the trumpet blowers, the women, the man, whoever it was that sang. They took them all down there, and they went through every religious motion. Levaram todos os cantores, levaram todos os arpistas, os trombeteiros, as mulheres, os homens e todos que cantavam. Levaram todos até lá e realizaram todo o ato religioso. I don't want to say this, but I gotta say it. So is these denominations today, Pentecostal and all, is going through every religious motion of singing and shouting. Não quero dizer isto, mas tenho de dizer. Assim estão essas denominações hoje, pentecostal e todos, realizando todo o ato religioso de cantar e gritar. Notice David shouted with all his might. And he screamed and he jumped and he went to every religious motion that there could be, and still God was not in it. Notem, Davi gritou com toda a sua força, e gritou e saltou e realizou todo o ato religioso que poderia haver, e mesmo assim, Deus não estava nisso. And his motive and his objective and everything was right, but he went the wrong way with it. See? E seu motivo, seu objetivo e tudo mais estavam certos, mas pegou a direção errada com isso. Estão vendo? He done all the religious movements, shouted, sang, had special singers, special shouters, everything else. They danced in the Spirit. They done everything that was religious. Realizou todos os atos religiosos, gritou, cantou, teve cantores especiais, aclamadores especiais e tudo mais. Dançaram no Espírito, fizeram tudo o que era religioso. It's something like our great crusades of our time. They want to win the world to Christ. There is no such a thing. Great landslide revivals. Great things happening. If they could only realize that day's past, she's doomed. É mais ou menos como as grandes cruzadas da nossa época.
Querem ganhar o mundo para Cristo. Não existe isso. Reavivamentos grandiosos, grandes coisas acontecendo, se apenas entendessem que esse dia já passou. Ele está condenado. But they're building crusades, organizations and everything. But the results is just about like it was in David's time. It didn't work. Mas estão construindo, tendo cruzadas, organizações e tudo mais. Mas o resultado é mais ou menos como no tempo de Davi. Não funcionou. We go and have a revival. Some of our great evangelists today, they say they have 30,000 converts in 6 weeks' time. And a year from there, go back, they can't find 30. There's something wrong. Vamos e realizamos um reavivamento. Alguns de nossos grandes evangelistas hoje dizem ter 30 mil convertidos em 6 semanas. Voltam um ano depois e não conseguem achar 30. Há algo errado. What it is, it's just the same thing David done. Great dignitaries, great men, great preachers, great schools, great authority, but still they're consulting an old denomination instead of looking in the face of God's Word and see when the season's on. You can't raise certain foods, but just certain times of the year. Essa é a mesmíssima coisa que Davi fez. Grandes dignitários, grandes homens, grandes pregadores, as maiores escolas, grande autoridade, mas continuam consultando uma antiga denominação em vez de olharem na face da palavra de Deus e ver quando está na estação. Só se pode cultivar certos alimentos em certas épocas do ano. Now let's see what happened. Although their religious emotion and stuff was great, their intentions was great, their crusade was great, their singing was great, their dancing was great, their shouting was great, their music was great. And they have the ark. What good's the ark without God? It's just a wooden box. A couple tables of stone. Agora vejamos o que aconteceu. Apesar de suas emoções religiosas e tais eram ótimas, suas intenções eram ótimas, sua cruzada era ótima, seus cânticos eram ótimos, suas danças eram ótimas, seu júbilo era ótimo, sua música era ótima e tinham a arca. De que serve a arca sem Deus? É só uma caixa de madeira, 2 tábuas de pedra. That's like taking communion, being baptized. What good does it do to be baptized if you're not first repented? É como tomar a comunhão, ser batizado. De que serve ser batizado se primeiro não se arrepender? What good does take communion? Become a hypocrite if you don't live the life and believe the rest of God's Word. Take part of it, not the rest of it. It shows there's something wrong. De que serve tomar a comunhão, virar um hipócrita? Se você não vive a vida e crê no resto da palavra de Deus, aceitar parte dela e não o restante mostra que há algo errado. Now when all this happens, let us now see what happens when God and His age and His time is not considered just the people's idea. Agora, quando tudo isto acontece, vejamos agora o que acontece quando Deus e sua era e seu tempo não são levados em consideração. Apenas a ideia do povo. Many people said to me, why don't you come over here and hold a meeting? Well, we call for you. Sign this, that, the other. Wait! You might want it, but what does God say about it? Muitos me dizem, por que não vem aqui e realiza uma reunião? Bem, nós o convidamos. Assine isto, aquilo ou aquilo mais. Espere! Você pode querer mais o que Deus diz? Many people said to me, I've had invitation, I've had interviews, personal interviews and things, waiting for a year. Wait! How will I know what to say?
until God tells me what to say. See? Muitos já me disseram, já tive convites, já tive entrevistas pessoais e tais, que esperaram por 1 ano. Espere, como saberei o que dizer até que Deus me diga o que dizer? Veja. Got to wait. That's the reason I said, write that out. Let me see what he said. See? Wait. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Is that right? Tenho de esperar. Por isso eu disse, anote isso. Deixe-me ver o que ele disse. Entende? Espere. Os que esperam no Senhor renovarão as forças, certo? Notice, they consulted only the priest of that day, the theologians, the denominations. And notice, by doing that, consulting the priest and consulting the congregation, consulting the people, they did it wrong. Notem, só consultaram os sacerdotes daquele dia, os teólogos, as denominações. E notem, ao fazer isso, consultar os sacerdotes e consultar a congregação, consultar o povo, eles fizeram errado. Notice, the ark was the Word. We know that's right, because the ark is Christ and Christ is the Word. See? The ark or the Word was not put in its first original ordained position. Oh, don't fail to get this, church. Notem, a arca era a palavra. Sabemos que é isso, porque a arca é Cristo é a palavra. Estão vendo? A arca ou a palavra não foi colocada em sua primeira ordenada posição, originalmente ordenada. Oh, não falhem em entender isto, igreja. Everything was perfect. And everything looked good. Like a great revival was coming, but because they failed to consult the right person about it. Tudo estava perfeito e tudo parecia bom, como se viesse um grande reavivamento, mas foi porque falharam em consultar a pessoa certa a respeito. They consulted the priest, consulted the dignitaries, consulted the theologians, consulted the singers, and got everything together with one accord in a great organization of the military and also the forces of the nation. Consultaram os sacerdotes, consultaram os dignitários, consultaram os teólogos, consultaram os cantores e reuniram todos unanimemente. É uma grande organização de militares e também as forças da nação. Everything was in harmony for a great meeting, but they failed to consult God. So had Ahab, so had others. What a moment. Tudo estava em harmonia para uma grande reunião, mas falharam em consultar Deus. Acabe também, os outros também. Que momento! Now, don't miss this. They failed to get it because they hadn't consulted. And by doing that, watch, by going to the priest, by going to the theologians, and by going to the military forces, and not even considering their God-sent messenger of the hour, Nathan, they did it wrong. Agora não percam isto. Eles falharam em entender por não consultarem. E ao fazerem isso, observem, ao irem aos sacerdotes, irem aos teólogos e irem às forças militares, e nem mesmo levarem em consideração seu mensageiro da hora enviado por Deus, Natã, eles erraram. They went and picked up the ark and put it upon a new cart. Put it up on a new cart, or a new denomination is going to start up. And not upon the God-given, ordained way to pack it. Eles pegaram a arca e a puseram sobre um carro novo. Ou uma nova denominação vai ser fundada, e não sobre a maneira ordenada dada por Deus para carregá-la. It was supposed to be packed on the shoulders of the Levites. But you see, when you start wrong, you'll keep on going wrong. Ela devia ser carregada sobre os ombros dos levitas.
Mas vejam, quando você começa errado, continuará errado. If a bullet is supposed to be directed to a target, and you jerk the barrel 1,000ths off here to begin with, at 100 yards, you're 4 or 5 inches off. You start wrong. Se for para uma bala acertar o alvo, e para começar, você movimenta o cano 1 milésimo aqui, a 90 metros estará de 10 a 13 centímetros fora. Você começou errado. Oh, God help us to know this thing has started wrong. This great crusades of the hour, the so-called. God is not consulted about it. Priest and religious man is consulted. Oh, Deus, ajuda-nos a saber que essas coisas começaram errado. Estas grandes cruzadas da hora, como são chamadas. Deus não é consultado sobre isso. Sacerdotes e homens religiosos são consultados. Organizations is consulted. Well, will you have such and such? I believe if we could get everybody together. Don't get everybody together. Just get God's word about it. Organizações são consultadas. Bem, vocês vão ter tal e tal. Creio que se pudéssemos juntar todos, não junte todos. Busque somente a palavra a esse respeito. Then we find that when they do that, what do? They continually to go right on with their same old religious program, which is out of the Word of God and the will of God. That thing died years ago. Então vemos que, quando fazem isso, o que eles fazem? Prosseguem continuamente com o mesmo velho programa religioso deles, que está fora da palavra de Deus e da vontade de Deus. Isso morreu anos atrás. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin. I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory to His. Let's just close our eyes.